Quem nunca sentiu um mal-estar depois de comer alguma coisa ou até mesmo uma dorzinha depois de um momento de estresse? Comum, né? E esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje, o alerta para as dores no sistema digestivo. E para falar desse assunto que é mais comum do que nós imaginamos, nosso convidado de hoje é o cirurgião geral, Dr. Neymar de Souza, que vai falar aí um pouquinho mais dos sinais de alerta que nós devemos ter em relação a essas dores, né, doutor? Primeiramente, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Kelly. Eu agradeço o convite e espero corresponder aí à expectativa das perguntas e explicar para a população, né, mais um tema aí de muito interesse aí no seu site. Doutor, para começar, sempre há aquela dúvida do digestivo ou digestório? Na verdade houve uma mudança de nomenclatura na década de 90, né? E alguns usos consagrados no termo médico foram abandonados para tentar fazer uma forma melhor, para que se compreendesse melhor. E então ficou-se como sistema digestório. Mas, como eu disse, o uso popular continuou se usando o termo digestivo, então os dois estão corretos. Quem que não teve uma dor nessa região, principalmente estomacal na vida, tem alguma coisa de errado, né? Muito difícil, né? Porque o nosso sistema digestivo, vamos chamar assim, nós utilizamos ele várias vezes ao dia, né? Até o simples ato de você engolir saliva, que é um ato fisiológico, você está aumentando a secreção gástrica, o suco gástrico também é constituído de líquidos extras, né? Então acaba fazendo com que a digestão ela esteja sempre em mudança durante o dia. De manhã nós temos uma forma, de meio-dia outra, no meio da tarde, à noite, dormindo. Então é muito difícil que a gente não tenha algo a sentir ali no estômago. Ou dor, ou sensação de estufamento, diarreias, enfim, N sintomas aí que pode acontecer. Sentir dor não é algo normal, né? Pode ser comum, mas não é normal. A partir de que momento esse incômodo deve ser um sinal de alerta, doutor? Bem, essa é a principal, né, questão que a gente tem que ter em mente. A dor é um sinal fisiológico que algo não está bem. Então, o correto e o comum, normal, é você não ter dor nenhuma. A partir do momento que você começa a ter dor, incômodo na questão estomacal, vamos assim dizer, você já tem que prestar atenção na recorrência dessa dor. É todos os dias, é a qualquer momento, é com determinado tipo de alimento. Ela vem acompanhado de outros sintomas, tipo vômito, enjoo, né? Eructações seriam os arrotos frequentes, perda de peso, dor de cabeça, diarreias. Então a gente tem que associar isso a outros sintomas para que você tenha noção de que aquilo ali, algo não está da forma normal. Que seria o correto, né? Que seria o correto de uma boa digestão, né? Você mastigar o alimento, engolir o estômago, fazer o processamento, entrar no intestino, ser feita a absorção correta dos nutrientes, da cadeia ali de carboidratos, gorduras e proteínas e das vitaminas, e aquilo que não é aproveitado ser excretado normalmente. Essa é a forma correta do nosso sistema digestório. Doutor, quando a gente fala do sistema todo, é um conjunto de órgãos que tem que funcionar, né, em conjunto. Em conjunto. A gente fala que é igual ao motor de um carro, né? Então, assim, o processo digestivo ele começa desde a boca e vai até o ânus. E existem os órgãos anexos ali, o fígado, o pâncreas, enfim, outros que fazem parte e atuam para que a digestão e essa absorção e a excreção dos alimentos sejam feitos da melhor forma possível. Mas eu acho que, como leiga falando agora, o senhor vai me esclarecer e nos esclarecer. Um dos principais órgãos que dá o sinal de que algo está errado seria o estômago, já que acho que a maioria da reclamação é nessa região estomacal, aquela coisa da queimação, do estufamento, até mesmo porque ele tem a questão do ácido ali, da boca amarga. Não, você está correta, assim, o estômago, ele não é o primeiro órgão do sistema digestivo, seria a boca e os dentes, né?
porém ele é o primeiro lugar onde o alimento fica armazenado durante um tempo. Então, se tem algum problema na digestão, costuma aparecer, ele reflete, mesmo quando o problema não está no estômago, costuma ser ele o órgão que dá o primeiro sinal. Então, bastante interessante essa sua questão. O andar superior do abdômen comporta ali o estômago, o fígado, a vesícula, que são os três aí que mais levam a culpa, né, desses sintomas, né? Então a pessoa fala, às vezes eu estou com um problema no fígado, má digestão, ou a vesícula está preguiçosa, ou o estômago, eu estou com gastrite, né? Já até dá um diagnóstico, mas mais ou menos é isso que você raciocinou, está correto. Doutor, quando fala dessa dorzinha, seja por estresse, seja pela alimentação, quais são os problemas mais comuns que vêm até o consultório? Os sintomas digestivos ou digestórios de uma maneira geral, eles estão relacionados aos sintomas que a gente já citou aqui, dor, sensação de estufamento, né? A plenitude que a gente fala, que é os gases, as pessoas chamam de prisão de ventre, né? Fica aquela sensação de estufado, enjoos matutino, né? E existe a questão também do refluxo, que né, também é nessa região ali, a azia, aquela queimação, né? Em alguns casos, sintomas atípicos do refluxo, que são a tosse crônica, o pigarro, sinusite de repetição também está relacionado. Então, como eu disse, o corpo humano ele é uma máquina, né? E como tal, se uma coisa não está funcionando adequadamente, gera outros problemas que refletem sintomas para o paciente. Nem toda dor ou queimação é uma gastrite. Com certeza, né? A gastrite é uma doença que tem uma gama de sintomas, dentre eles pode cursar com a dor de estômago, pode também não cursar com dor de estômago, mas a dor de estômago, a dor epigástrica, ela tem outros motivos aí para a gente sempre ir atrás do diagnóstico através do diagnóstico médico, clínico, através de exames complementares. Acho que essa questão, o senhor falou da sinusite, que eu mesma não tinha nem ideia, né? E o senhor também falou essa questão que o pessoal às vezes já vem com o diagnóstico pronto. O autodiagnóstico, ele tem que ser descartado. A partir do momento que envolve tantas coisas, o acompanhamento médico é imprescindível. Isso com certeza, porque às vezes até o médico ele se equivoca num diagnóstico, tendo todo o arsenal de conhecimento e exames a seu dispor. Então o paciente muitas vezes ele vai por aquilo que ele já ouviu falar, porque o vizinho, porque a tia, o parente, né? E é mais complexo esse diagnóstico. Até reforçando a questão de sintomas atípicos, só para citar um dado estatístico, asma e bronquite em crianças tem um percentual aí altíssimo que está relacionado ao refluxo. Olha. Então, muitas vezes a criança tem asma, tem bronquite e a causa disso tudo é um refluxo. Então, só para a gente entender que os diagnósticos eles têm que ser muito bem pensados aí para dar mais qualidade de vida para o paciente e chegar a diagnósticos precisos. Doutor, também por se tratar de um sistema complexo, às vezes é um alerta do senhor como profissional, que às vezes aquela dorzinha que só vem quando você come alguma coisa, que às vezes parece ser boba, pode ser algo maior por trás daquilo que às vezes vem e passa? Sim, nós temos assim que como eu disse, o nosso corpo é uma máquina que precisa funcionar adequadamente, né? E qualquer alteração que seja recorrente, ela tem que ser feito o diagnóstico de uma forma correta. Nós estamos aí na era da informação, na era da tecnologia, os exames estão mais tecnológicos, estão mais precisos, o próprio conhecimento médico ele está difundido de uma forma muito global hoje aqui em Nova Mutum a gente tem acesso a que os melhores e maiores hospitais e médicos do mundo estão fazendo nesse momento para fazer diagnóstico, tratamento. Então, assim, sempre procure e confie no seu médico, que é o melhor caminho para ter uma solução adequada. Os problemas mais graves aí, né, que a gente pode ter, uma úlcera, um câncer, eles são diagnosticados hoje facilmente através de exames complementares. Coisa que há pouco tempo atrás, 20, 30 anos, nós tínhamos mais dificuldades em fazer o diagnóstico. Quando era feito, já era em estados avançados, então hoje a gente consegue fazer de uma forma precoce para dar um tratamento justo e digno para o paciente. E existe algum problema silencioso nesse sistema? Sempre tem, né? Existem doenças ali, como eu disse, o trato digestivo ele vai da boca até o ânus e existem órgãos anexos, né? Por exemplo, o fígado, o pâncreas,
que são órgãos que você não tem um acesso direto a eles, através de exames como endoscopia ou colonoscopia, né? O próprio intestino delgado você não consegue ter um acesso diretamente nele, né? Então, muitas vezes é importante você ficar atento a alterações sutis que vão ocorrer, que não te chamam muita atenção, né? Mas que o médico vai poder imaginar ou pensar e raciocinar em relação a alguma coisa meio silenciosa, né? Doenças do fígado e do pâncreas são as mais comuns nesse caso. E aí, conforme a rotina do paciente, também tem um trabalho em conjunto, né, doutor? Afinal de contas, aí vem o dentista, vem outro especialista. A equipe multidisciplinar é fundamental. Hoje eu recebo alguns pacientes, por exemplo, encaminhados de odontólogos, né? Porque ele diagnosticou que ali poderia ter um problema estomacal. Ou a gente encaminha, às vezes, pacientes com problemas de estômago que os exames não mostraram nada e a paciente tem dor de cabeça crônica. Então, o problema também ele é interligado, você pode encaminhar ele para outros profissionais. Com certeza, uma equipe multidisciplinar aí é fundamental. Doutor, agora trazendo um pouco para a nossa realidade. Quando eu era mais nova, eu ouvia muito falar sobre a tal da gastrite nervosa, né? Sim. Com o passar do tempo, com essa questão da informação em grande escala, dessa nova era, que tudo é muito rápido, a ansiedade tem feito, né, tem sido cada vez mais frequente nas famílias, tem a relação também? Com certeza. Eu disse aqui logo no início da fala que o nosso estômago ele tem as fases do dia, né? Então ele, por exemplo, perto do horário de almoço, ele se prepara para uma digestão. Então, se essa digestão não ocorre, ou seja, se não há ingesta de alimento, o cara está apressado, ele não vai almoçar ou come de forma inadequada, o organismo ele libera substâncias, né, através do cérebro, aí são os serotonina, adrenalina, e tudo isso faz com que esse estômago então tem que mudar a produção de ácido para mais ou para menos. E essa bagunça, vamos assim chamar, de horário, de estresse ali, faz com que o estômago sofra também. Então, esse diagnóstico, vamos chamar assim, leigo, né, de gastrite nervosa, ele tem uma explicação científica por trás e é real. Para a prevenção, existe uma receita pronta? Eu acho que para a maioria das doenças e das morbidades, né, que ocorrem no nosso corpo, a prevenção ela está numa boa alimentação, né, a escolha dos alimentos, né, sempre alimentos mais saudáveis possíveis, né, que sejam menos processados, né, que não tenham extremos de temperatura, o muito quente, o muito gelado nos alimentos também é prejudicial. Os excessos, né, então se a gente toma... Eu vou dar um exemplo que eu falo para o paciente meu. O café, sabidamente, ele faz bem para a saúde, faz bem para o coração. Mas se eu tomar café em excesso, ele não mais vai fazer bem, ele vai ser prejudicial, tanto para o coração, quanto para o estômago, quanto para o refluxo. Isso é para todos os tipos de alimentos, né? Uma boa noite de sono, né? Você ter um sono adequado, dormir aí, descobrir qual que é o seu tempo de sono. Tem gente que se satisfaz com 8 horas, outros com 6, outros com 5, outros com 9. Então você tem que ter na cabeça qual que é o tempo de sono adequado para você. E obviamente ter uma boa capacidade de discernimento das questões emocionais, né? Ninguém vai dar receita de felicidade aqui. Mas a gente sabe que pacientes que são mais ansiosos, nervosos, estressados, estão sempre com o pavio curto ali, eles têm uma tendência maior de ter outros problemas, não só estomacais, né, cardíacos, enfim, né. Doutor, e só mais um alerta para os papais e mamães que estão nos assistindo. Algum problema desse sistema pode ser hereditário? A gente sabe que hereditário não seria a palavra mais adequada, mas a gente sabe que os pacientes cujos pais têm problemas específicos, eles vão ter uma chance maior de vir a ter. Mas o ser humano ele tem uma capacidade fantástica de mutação, né? Assim, a gente tem seres humanos que vivem no deserto, outros vivem na neve, né? Os esquimós lá. A gente se adapta, né, a novas situações. Então a gente tem que mudar o estilo. Não é porque meu pai e minha mãe fazia tal coisa, eu tenho que fazer. Faça se aquilo lá foi benéfico para eles. Você já vai ter um discernimento disso aí, né? Mas com certeza, os pacientes que têm pais e mães com alguma predisposição ou que tiveram doenças relacionadas que possam ser evitadas, com certeza eles vão ter uma chance maior de vir a ter.
Doutor, falando agora sobre diagnóstico, além da importância de sempre procurar um médico, né, de não tentar fazer aí o próprio exame, né, o autoexame, procurar um médico, qual que é a maneira de se descobrir os problemas reais? Como eu disse antes, nós estamos vivendo na área tecnológica, então hoje nós temos exames bastante avançados aí, né? O principal deles que faz diagnóstico é a endoscopia digestiva alta, né? Dos problemas altos, e a colonoscopia dos sintomas baixos, né? Então, hoje são os dois exames de eleição assim para esse primeiro diagnóstico. Obviamente, nós lançamos mão de outros, né, diagnósticos, outros exames aí, como a tomografia de abdômen, a ressonância. Existem exames contrastados, né, seriografia, que você toma um contraste, faz um raio-x para olhar, conforme o médico vai conseguir discernir aí qual seria o exame mais indicado para cada caso, né? Mas a gente hoje está bem servido aí em relação a esses diagnósticos. Mas é importante falar também que cada caso é um caso, né, doutor? Com certeza, o paciente, o corpo dele, ele conhece, ele sabe dos sintomas, o médico vai conseguir definir ali a melhor estratégia, né, para que seja feito o melhor diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico ele é sempre o médico que é o coordenador, vamos assim chamar. Nem sempre, pode ser que ele nem precise lançar mão de outros exames, né, de repente só com a parte clínica ele consegue fechar um diagnóstico também. Legal. Falando da singularidade do indivíduo, no decorrer da entrevista ficou bem claro dessa questão do autoexame e também da automedicação. Às vezes uma dor que você sentiu de uma maneira, você veio ao médico, ele te passou um medicamento, você chega a sentir uma outra dor, pelo menos parecida, se automedicar não vai ser o melhor caminho, principalmente se tratando do sistema gástrico, do sistema digestivo, né, doutor? A automedicação, ela sempre deve ser desencorajada, porque você pode estar com um sintoma que não é aquilo que você acha que é. Então, obviamente, a gente não está falando aqui, eu tenho uma dor de cabeça uma vez, tomar um remédio é correto, uma febre, mas você tem que observar se isso não está sendo recorrente. Então, se eu tenho... estou tendo azia com frequência e estou comprando remédio, comprando e tomando, procure um médico, porque isso aí pode ser um dos sinais de alerta de uma doença mais grave, cujo diagnóstico precoce, o tratamento fica mais eficaz. Afinal de contas, acho que todas as doenças, quando descobertas no início, né, doutora, a chance de cura, ela com certeza, né? A chance de cura, mesmo que se é uma doença que não tem cura, você pegando ela inicialmente, no início você vai conseguir fazer um tratamento bloqueando alterações piores, né? Então, sempre é indicado a procura do médico de confiança. E aí é o que os médicos, os profissionais da saúde buscam para todo paciente, que é qualidade de vida. Que eu acho que é que nós buscamos também, né, doutor? Com certeza. Hoje o conhecimento médico, e quando eu falo conhecimento médico, eu englobo aqui todos os profissionais da área de saúde, né? A nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, os odontólogos, né? Esse conhecimento massivo está fazendo com que a nossa população viva mais, com mais qualidade, com um bom andamento da sua vida, né, em relação aos anos que se passam. Então, hoje a gente vê pessoas de 80 até 90 anos que andam sozinhos na rua, que conversam, que falam, têm o seu raciocínio próprio, que come, que faz suas necessidades sem precisar de ajuda. Isso há 30, 40, 50 anos atrás era impensável, né? Então, o conhecimento da alimentação, das medicações, da própria medicina de uma forma global. Muito bem, doutor. Eu gostaria de agradecer ao senhor por nos receber e trazer aí esse alerta para a população dessa questão da dor. Eu acho que hoje em dia, nessa correria, as pessoas deixam de prestar atenção no que realmente importa, né? Que, afinal de contas, se você tem saúde, o resto tudo anda, né? Eu que agradeço o convite, estou à disposição e espero em breve estar aqui novamente conversando contigo. Com certeza, já estamos agendados. E o Saúde Dia de hoje fica por aqui, lembrando sempre que se há um santo remédio para qualquer doença, é a informação. Nos vemos na próxima semana. Até lá!